Olá, crianças! Hoje eu fiquei responsável por trazer as curiosidades para vocês. Só que eu não vou dizer curiosidades do país específico da carta missionária deste sábado. Como hoje é o 13º sábado, eu trouxe curiosidades de todos os países que nós vimos no decorrer deste trimestre. E aí, vamos lá conhecer? O primeiro país é a República Tcheca. Eu trouxe 3 curiosidades sobre este país. A primeira delas é a tradição na Páscoa. Eles têm o hábito de desenhar em ovos, não são ovos de chocolate, eles desenham em ovos, são ovos decorados, uns mais lindos que o outro, e esses ovos eles trocam durante o período da Páscoa. A Páscoa deles dura 2 dias, normalmente é no domingo e na segunda-feira. A República Tcheca é conhecida pela sua arquitetura. Eles possuem muitos castelos, são mais de 2.000 castelos ao redor do país, um mais lindo do que o outro. Os tchecos gostam muito de uma iguaria, os cogumelos. Só que mais do que comer, eles gostam de colher os cogumelos. Então, eles têm como hobby irem até as florestas, colherem cogumelos para comerem depois. O próximo país é a Romênia. A Romênia tem um inverno muito rigoroso. E muito extenso, dura em média 8 meses no ano. Média 8 meses no ano. Então, no período de verão e de primavera, eles fazem a colheita das frutas, legumes, verduras, e eles têm o hábito de colocar as frutas em conserva e guardam, né? Deixam guardado, estocam estes alimentos. Congelam os legumes, as frutas, as carnes, todo o alimento que eles precisam para consumir durante o inverno, porque é muito difícil ter colheita no período do inverno, é muito rigoroso mesmo. Em algumas cidades da Romênia, eles têm o hábito de não trancar as portas. Eles gostam de deixar as portas abertas para que as pessoas se sintam à vontade para irem visitá-los. Eles gostam de receber as pessoas em casa. E se você é amigo íntimo da família, você não precisa nem avisar, não precisa ligar que está indo visitar, é só chegar e entrar. Não precisa nem bater na porta. Já pensou receber uma visita dessa surpresa em casa? Já imaginou um cemitério feliz? Pois na Romênia esse cemitério existe. Ele é um cemitério todo colorido, as lápides são todas divertidas e coloridas, e todas elas possuem uma mensagem ou um poema sobre como foi a vida daquela pessoa. Diferente, né? Essa é uma maneira peculiar dos romenos lidarem com a morte. O próximo país é a Bulgária. E eles têm uma curiosidade muito legal. Quando eles querem dizer sim para algo, sabe o que eles fazem? Eles balançam a cabeça para um lado e para o outro. E quando eles querem dizer não, eles fazem exatamente o contrário de nós. Deve ser muito confuso visitar a Bulgária e ver essa maneira de dizer sim e não, não é verdade? Dificilmente na Bulgária você vai ver uma pessoa chama a outra pelo nome. Normalmente eles utilizam os apelidos. Então, se eu for para a Bulgária, certamente eu vou ser chamada de Gabi. Agora nós vamos falar sobre a Itália. E eu trouxe algumas curiosidades relacionadas à comida italiana. Uma das que eu pesquisei, muito interessante, é que eles gostam de comer o sorvete deles, o gelato, com pão, você acredita? Que é o brioche. Então, eles compram um pãozinho, um brioche, parte eles no meio, coloca umas 2 bolas de sorvete, tampa, sanduba de sorvete.
Quer deixar um italiano furioso? É comer pizza ou pão com garfo e faca. Normalmente eles comem com a mão. E pizza, principalmente, eles não costumam dividir. Normalmente você compra sua pizza e come individualmente. Não divide a pizza com ninguém. Dizem que os italianos conversam com as mãos. E é verdade, os italianos possuem muitos gestos que significam várias coisas. Um dos gestos mais clássicos dos italianos é aquele que significa que é isso? Que é isso? Mas que? E eu trouxe para vocês mais alguns gestos para vocês aprenderem. Um deles é esse aqui, ó. Que significa eu juro. Sabe quando você vai jurar algo para alguém? Juro para você que logo nós vamos estar juntos na escola sabatina. Eu juro. Outro gesto também é esse daqui, ó. Isso daqui significa que algo é muito bom. Amanhã, se no almoço da sua casa a comida estiver muito boa, que eu tenho certeza que vai estar, aí você vira e fala assim, ó. Não fala não, né? Só mostra. Outro gesto também, que é pra gente significa uma coisa, pros italianos significa outra, que é esse aqui, ó. Isso aqui pra gente, ó, é muito. Mas pros italianos significa medo. Medo, paura. Eu tenho paura do coronavírus. E uma última curiosidade dos italianos é a maneira que eles falam oi pras pessoas. Eles falam tchau. Se você encontrar um italiano, ao invés de dizer oi, você diz tchau. Agora a gente vai conhecer um pouquinho das curiosidades da Alemanha. E a primeira curiosidade que eu pesquisei é a maneira como os alemães dizem as horas para as pessoas. Aqui a gente fala primeiro as horas, depois os minutos. Na Alemanha eles invertem essa sequência. Primeiro eles dizem os minutos e depois as horas. A Alemanha possui a rua mais estreita do mundo. Essa rua ela tem em média 30 a 40 centímetros de largura. E para você conseguir passar por ela, você precisa ir de ladinho, bem espremido, para conseguir chegar até o final. E é uma rua com placa e tudo mais. E essa rua, ela entrou no livro dos recordes. Essa curiosidade que me mandou foi uma pessoa que mora na Alemanha. Diz que as festas de aniversário das crianças têm a quantidade de convidados proporcional à idade da criança. Se a criança está fazendo 5 anos, vai convidar somente 5 amiguinhos. Se a criança vai fazer 8 amiguinhos. É mais ou menos assim que funciona a lista de convidados na Alemanha. Mas essa regra só funciona para as crianças. E o último país que nós vamos ver curiosidades agora é a Espanha. A primeira curiosidade que eu pesquisei é que o hino nacional da Espanha não possui letra. É um dos raros países em que o hino foi feito somente instrumental. Sabe aquela guerra de travesseiros tão divertidas que as crianças gostam de fazer? Lá na Espanha eles fazem a guerra dos tomates. Isso mesmo. Existe uma festa chamada La Tomatina que acontece todos os meses de agosto, todo ano. E dura uma semana a festa e o final dessa semana encerra com a Guerra dos Tomates. As pessoas vão para a festa e tacam tomate umas nas outras. Fica uma meleca, uma lambança. Um dos hábitos estranhos dos espanhóis em alguns locais é jogar o guardanapo no chão do restaurante. Se você entrar no restaurante na Espanha e tiver muitos guardanapos pelo chão, não significa que aquele é um lugar sem higiene ou um lugar sujo. E sim significa que aquele é um local muito bem frequentado e muito bem recomendado, né? Significa que muitas pessoas estiveram lá e que vale a pena você ficar. Então, esse é um hábito de alguns restaurantes lá na Espanha. Essas foram as curiosidades dos países da divisão intereuropeia, que nós aprendemos um pouco mais sobre eles esse trimestre. E as ofertas de hoje serão destinadas a várias obras, a várias missões nesses países e
espero que vocês colaborem. Se não puderem colaborar, guarda essa ofertinha pra gente entregar na igreja. Porque muitas coisas serão feitas e a mensagem de Jesus, acima de tudo, será levada para as pessoas desses locais. Então, semana que vem temos novas histórias, novos locais, novos países e a gente vai estar aqui para trazer isso para vocês, tá bom? Um beijo, um ótimo sábado para vocês, fiquem com Deus.